O Ipiranga vai virar SAF. Todos os detalhes, o que eu consegui apurar de informações, se já houve propostas e como é que o Ipiranga pensa sobre este assunto, eu trago para vocês no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim! Estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito no canal, te inscreva, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Hoje nós vamos falar sobre SAF. Tudo que tem envolvido SAF e o Ipiranga, eu trago para vocês na nossa conversa desta sexta-feira. Antes, eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores, a Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho. Você que está se preparando para o final de semana, será um final de semana de frio, que tal, né, aproveitar as promoções de vinhos e uma grande variedade que a Adega Brasil tem para você. Venha nos visitar na Sidney Guerra, saída para Gaurama. System Software de Gestão há mais de 38 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e Express SA, que conta com a antecipação de recebíveis, uma alternativa para você empresário que recebe com cheques e duplicatas e precisa fazer a antecipação deste valor. De Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. Rapaziada, muitas pessoas têm me perguntado sobre o Ipiranga virar uma SAF. É óbvio que a gente está vendo essa discussão ganhar cada vez mais força no cenário do futebol brasileiro. Para muitos, é a solução de muitos clubes e a projeção de crescimento. No entanto, a gente também sabe que nem tudo, né, foram exitosos através das SAFs que foram desenvolvidas no futebol brasileiro. Temos cases de sucesso, mas também temos cases de fracassos e que não deram certo. Neste vídeo aqui eu quero trazer para vocês o que eu consegui apurar de informações e também quero reproduzir para vocês aqui, né, numa conversa que eu tive com o presidente Adilson Stankiewicz, como é que o Ipiranga está pensando esta situação e se o clube pode virar uma SAF. Para começar, eu quero primeiro falar para vocês que hoje o futebol brasileiro, ele conta com 3 formas de gestão. A gente tem os clubes associativos, que são praticamente todos os clubes aqui do futebol gaúcho, Grêmio, Internacional, Ipiranga, Caxias, Juventude, entre outras equipes. Mas a gente tem aqui no Rio Grande do Sul um único exemplo de SAF, que é o formato, né, do futebol com vida, que até acabou se licenciando agora, era o único clube que nós tínhamos nesse formato de SAF. Bom, aí nós voltamos para a questão ainda dos formatos de gestão dos clubes. A gente tem os clubes empresas, que são aqueles clubes que têm donos, né? E aí a gente pode citar aqui o Tombense como um dos clubes que tem dono e poderíamos aqui citar outros clubes que têm empresário que têm o objetivo de fazer negócios com os clubes de futebol, né? Eles fazem a gestão, mas tem como objetivo principal o negócio de jogadores. E a gente tem as sociedades anônimas do futebol, as SAFs, que essas sim são os modelos que a gente está mais acompanhando, que aí entra os casos exitosos do Botafogo, por exemplo, né, do próprio Bahia, mas tem também alguns casos que acabaram não virando e não dando certo, como é o caso do Vasco da Gama, mas poderíamos citar aqui outros clubes também. Bom, neste cenário todo de SAF, o que o Ipiranga recebeu até então? O Ipiranga não recebeu nenhuma proposta de SAF até o momento. O que o Ipiranga recebeu são escritórios especializados em fazer estudos, né? O que são análise de valuation, que eles chamam no meio do mercado, que é uma avaliação do clube para saber o potencial deste clube e quais os modelos que poderiam se adaptar a este clube, que são 2 escritórios no Brasil que são referência nesta área. Sim, o Ipiranga recebeu dos 2 escritórios e foi feito um estudo se o Ipiranga teria essa viabilidade de virar uma SAF. E no estudo inicial que foi feito, já foi possível identificar que sim, o Ipiranga é um ativo importante para uma SAF. Está numa 3ª divisão do futebol brasileiro, tem uma estrutura patrimonial sua, que como alguns clubes tem até, jogam em estádios, mas que são estádios municipais, estádios do governo do estado, mas no caso do Ipiranga, todo o patrimônio é do clube, estádio, campos suplementares, né, é tudo estrutura do Ipiranga e patrimônio particular do clube. Aí o que acontece neste cenário todo que a gente tem acompanhado?
O Ipiranga, ele, nesse estudo que foi feito, esse estudo ele foi apresentado por Ipiranga, no entanto, não houve avanço. Por quê? A partir desse avanço, entram-se tratativas e negociações de confidencialidade. E o Ipiranga não chegou a este ponto, né, de iniciar uma negociação, porque o Ipiranga tem uma leitura muito clara de que há uma possibilidade de ter uma SAF, mas uma SAF num formato diferente, uma SAF com empresários locais, que fariam uma espécie de SAF, mas teriam uma gestão mais profissional do que a gente tem hoje no Ipiranga. Não que não seja profissional, mas uma gestão, né, com profissionais mais especializados em todas as áreas, como funcionários atuando nesta condição. E a gestão sendo, então, desta SAF, desse grupo de empresários, mas que tivesse uma relação com a comunidade local, já que o próprio presidente Adilson Stankiewicz, já vocês vão ouvir ele, falando sobre o clube ser um clube da comunidade, surgiu da comunidade e hoje tem a questão, né, do envolvimento com a cidade. Porque qual que é a leitura do Ipiranga? Hoje, para o Ipiranga, qual é a vantagem, né? O Ipiranga vai virar uma SAF, vai receber o dinheiro, vai fazer o que com o dinheiro? As dívidas do Ipiranga são dívidas que, para a realidade do futebol, são dívidas irrisórias, né? O Ipiranga, sim, tem as suas dificuldades de fazer pagamentos, muitas vezes, para fazer o fechamento do mês, mas não é um impacto de uma dívida milionária que o clube não consegue pagar e só a SAF seria a solução. Então a gente vai ouvir agora o que o presidente do Ipiranga fala sobre o entendimento dele do Ipiranga ser uma SAF, se isso pode acontecer ou não. E a gente acompanha agora. E o que nós pensamos nesse assunto SAF para o Ipiranga? Nós aqui somos um clube que é muito ligado com a comunidade, é um clube que é da comunidade, não é um clube que nasceu da comunidade, que vive da comunidade e que se entrega para a comunidade. Então nós não temos muito sentido terceirizarmos o clube, entregarmos o clube para alguém que não seja da comunidade, né? Vamos entregar para um empresário que vai por 10 anos gerir o clube. Não tem sentido. Nós temos categorias de base, nós temos patrimônio, nós temos o nosso estádio, um campo, 2 gramados suplementares, a gente tem uma estrutura aqui fenomenal. E o principal, Fábio, acho que é esse que é o principal que tem que sublinhar. Nós temos um endividamento muito baixo, mas muito baixo mesmo, em relação a esses outros clubes que viraram SAF porque tinham problemas financeiros muito grandes, né? Então, como nós não temos problemas financeiros, claro, fluxo de caixa, dificuldade para pagar, isso aí todos os clubes têm e Ipiranga não é diferente, tá? A gente tem dificuldade sim para fechar as contas no final do mês. Mas nós estamos muito longe de ser um clube endividado, de ter uma dívida impagável, de estar inadimplente, de estar absurdamente sem opções que você tem que pegar e entregar a tua gestão para um terceiro e esse terceiro vir cobrir essas tuas dívidas. Nós estamos muito longe disso, mas muito longe mesmo. Né? Então nós somos um ativo muito interessante para esse pessoal de SAF, porque ele viria aqui e faria um desembolso, aquele que eles chamam de cabeça, faria um desembolso muito baixo, muito pequeno, para assumir o clube, né? E aí depois ele ia fazer talvez algumas reformas, entregar alguma coisa, mas o clube não vai ganhar nada com isso, nós não vamos sair sendo o Botafogo ou Flamengo, ou sei lá, nós não vamos passar para... Tem que pensar qual é o interesse dessa pessoa que vai vir aqui assumir a SAF. Essa pessoa vai vir aqui para colocar os seus jogadores, vender seus jogadores, não é para conquistar títulos, para agradar a torcida, para agradar a comunidade, né? É para ter um retorno financeiro. Então vai vir alguém sem nenhuma ligação com o clube que vai assumir o terceiro. Isso não tem sentido. Talvez nos tornarmos uma SAF para mudar a forma de gestão e manter a SAF conosco. Vamos pegar aqui os principais empresários da cidade. A Brastelha, a Cavalete, a Triel, sei lá, o Alumante, aqueles que já são nossos patrocinadores aí, né, principais. E vamos oferecer para eles percentuais da SAF e nós vamos passar para uma gestão mais profissional. Bom, algo assim seria bacana, até poderia ser, mas ela não vai mudar muito do associativo que a gente tem hoje. O que muda é a forma de gestão. O clube continuaria com o controle da maior parte das ações, né, que são colocadas aí no mercado, né, e essas pessoas entrarem como investidores, tendo também o seu retorno financeiro, né. Então isso seria uma possibilidade que até poderia vir a ser viável de ser construído aí num futuro. Mas assim, não tem nada de urgência, a gente não tem nada de
vamos dar esse passo amanhã, depois de amanhã, vamos deixar de ser associativo, vamos virar SAF. Não, a gente não tem esse passo para dar aí, pelo menos a curto prazo, né? O que a gente tem ainda é observar bastante o mercado, ver o que está acontecendo. A gente percebe que essa bolha da SAF também já está estourando, tem muita SAF que está dando errada, então a gente tem que observar onde deu certo, onde deu errado, o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com um clube aí que tem 100 anos. Tá aí, portanto, a opinião do presidente Adilson Stankiewicz, e aí vamos aguardar agora os próximos capítulos, os próximos passos, né? Mas eu acho que se houver, né, uma possibilidade do Canarinho virar SAF, seria com empresários locais envolvidos e que sabem o que representa para a cidade o Ipiranga Futebol Clube. E você, seria favorável a uma SAF no Ipiranga? O que te parece? Deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo, né? Porque eu quero saber também o que vocês pensam sobre este tema que está tão pulsante, né, no meio do futebol. Rapaziada, para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês dos nossos patrocinadores da Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim e com filial em Santa Maria. Também o patrocínio no nosso canal do Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. E Roca Engenharia e Arquitetura, conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto, seja ele residencial, comercial, industrial ou loteamento, na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. Por hora era isso, grato mais uma vez pela audiência de todos e até a próxima!